Fala galera, tudo bom? Tiúlio aqui na área. Vou falar para vocês hoje de contabilidade básica. Vamos entrar aí o que eu acredito que seja essencial para a gente, pelo menos, começar a conversar sobre análise de empresas, tá? E a primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção, gente, são os princípios básicos da contabilidade. E esses princípios são esses aqui que eu listei. O primeiro princípio é o da entidade, é o princípio que diferencia o bolso do sócio, o bolso da empresa. Muitas empresas quase que informais, elas têm um problema muito grande, que é o gerenciamento da entidade, porque o que acaba acontecendo na prática é o seguinte: o sócio ele confunde o bolso da empresa com o bolso da vida pessoal dele, da pessoa física dele, e daqui a pouco ele está metendo a mão lá no caixa para pagar a conta da escola do filho, daqui a pouco ele está pegando empréstimo na empresa para comprar o carro da mulher, e aí, quanto menos você espera, a empresa está quebrada, mas não é porque ela deixou de ser um bom negócio, não, é porque ela simplesmente foi asfixiada por falta de controle, né? Acaba que o sócio se perde, ele não consegue mais entender o que é dívida da empresa, o que é dívida pessoal, e principalmente quando a gente tem vários sócios, essa questão ela pode ser até motivo de separação de sócio, de término da empresa. Então, a entidade é aquilo que fala assim, ó, que o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa, o dinheiro do sócio é o dinheiro do sócio. Quando você faz o aporte lá, o dinheiro, você não tem mais acesso a esse dinheiro somente quando tiver pagamento de dividendos, né? Mas isso tem que ser aprovado aí entre todos os sócios. É uma questão muito importante para as pessoas entenderem, pelo menos, que é necessário esse controle. O segundo princípio que a gente tem para falar, gente, é o princípio da continuidade. O princípio da continuidade ele vai partir do princípio, do pressuposto de que a empresa ela continuará operando nos próximos períodos, e com isso você consegue fazer algumas provisões, você consegue deixar créditos no balanço patrimonial para que sejam acertados no final de um outro período, tá? Mas você continua contabilizando isso normalmente, porque as empresas, elas, apesar de fecharem os seus períodos de contabilização num determinado espaço de tempo, elas continuam operando. A própria Vale, aí, por exemplo, depois do desastre de Brumadinho, ela teve várias provisões aí, porque ela vai lidar com aquele acidente durante anos e anos para frente, e a contabilidade inclui isso nos seus princípios. Por isso que quando você vai lá olhar o balanço da Vale hoje em dia, você tem provisões para desastres e tal. Então é muito importante que a gente mantenha isso é, como um princípio básico aí da contabilidade das empresas. O terceiro princípio é o princípio da oportunidade, que ele fala que toda vez que eu tiver a oportunidade de registrar um acontecimento na contabilidade, eu vou fazer assim que o mesmo existir. Então, assim, dei falta de um artigo do estoque, vai entrar como perda, aí eu vou diminuir o estoque, isso consequentemente vai diminuir o meu ativo, e proporcionalmente eu vou ter que gerar uma perda lá no meu resultado, no meu lucro líquido. Então o princípio da oportunidade é justamente a confiança de que todo evento ele será registrado na contabilidade da empresa e você vai ter aquilo equalizado entre direitos e obrigações da mesma, tá? Quarto princípio é o registro do valor original. Então, vamos dizer que esse apartamento aqui eu comprei ele lá em 96. É um exemplo, tá, gente? Então, desde então, a gente teve aí uma reavaliação dos imóveis, os preços subiram, a gente teve inflação, a gente teve vários acontecimentos aí na economia. E vamos dizer que eu comprei esse apartamento por R$ 500 mil em 96. O que a gente vai fazer? A gente vai registrar isso por esse valor,
500 mil reais que eu falei? Nem sei, 500, 600 mil reais. Vamos falar que é 500 mil reais, tá? E hoje em dia esse apartamento, vamos dizer que ele vale aqui 15 milhões, tá? Mas eu estou carregando isso na minha contabilidade, eu estou carregando isso por 500 mil reais, mas o valor real desse imóvel de mercado é 15 milhões. E aí como é que a gente faz? No dia que eu vender esse apartamento e realizar esse lucro, isso vai entrar como um lucro não recorrente na minha contabilidade, porque não é todo dia que eu compro um apartamento por 500 mil e vendo ele por 15 milhões. E aí eu vou ter a oportunidade de atualizar esse valor na hora que eu fizer o lucro. E essa diferença vai aparecer aí em lucro, né? Então a gente vai recolher os impostos baseado no lucro líquido dessa operação. A gente vai pagar tudo, a gente vai registrar na DRE esse acontecimento, mas o valor original ele vai ser mantido até isso acontecer. É importante a gente entender essa dinâmica, porque tem várias empresas na bolsa carregando imóveis a um valor pelo custo original, pelo valor original, e aí quando você faz a relação de preço sobre valor patrimonial, você acha que a empresa está com um prêmio muito grande, mas na verdade ela está só com muitas propriedades com um valor registrado originalmente pelo preço de compra, de aquisição, e aí você precisa entender a dinâmica do mercado, entender esses ativos e atualizá-los eles aí numa contabilidade à parte, numa contabilidade gerencial, tá? Mas você precisa registrar isso pelo valor original para a gente manter o princípio da oportunidade, né? Que toda vez que eu tiver um acontecimento, eu vou registrá-lo, e aí, quando acontecer um outro acontecimento, a gente vai registrar de novo pelo valor que ele foi vendido, e aí isso vai aparecer no lucro da empresa. O princípio da competência é a gente entender que a contabilidade que a gente usa para registrar as nossas operações, que a gente publica aí para entender qual foi o lucro líquido da empresa, é uma contabilidade que serve também ao governo para ele tributar a empresa. E aí a gente faz toda essa contabilidade pelo regime de competência. Qual é a alternativa ao regime de competência? É o regime de caixa, tá? Então, o regime de competência, ele vai acontecer o seguinte, eu vou dar o exemplo aqui. Vamos dizer que eu tenho uma empresa de varejo e aí eu vendo lá geladeira. Vendo geladeira, e a geladeira, vamos dizer que ela custa 10 mil reais. Aquela geladeira cara, o cliente só vai comprar se ele tiver prazo, né? E aí eu dou um prazo para ele, eu falo assim, essa geladeira eu vendo em 20 vezes de 500 reais, por 10 mil reais ela, e aí o que a gente vai fazer a partir disso? Eu poderia registrar pelo regime de competência os 10 mil reais, e aí eu abro uma conta no meu ativo, falando que eu tenho contas a receber, e aí o saldo eu vou botando lá, e toda vez que eu for diminuindo esse saldo, eu vai entrando no caixa, eu vou diminuindo até fechar os 10 mil reais. Então, num primeiro momento, a gente teria, vamos dizer que ele pagou uma entrada, aí ele botou 500 reais no caixa, 9.500 reais no contas a receber. Isso aí eu tenho um ativo, né? E o passivo referente a isso é a diminuição do estoque, e aí entra a receita lá na minha DRE. A receita, lembrando, ela é um passivo, porque ela é um direito, é uma obrigação de entregar, tá? É uma obrigação de entregar, por isso que ela é um passivo. O lucro líquido também, ele é um passivo, tá? Ele é um passivo por quê? Porque ele é uma obrigação com o sócio. Então, você entender essas dinâmicas vai ser parte aí essencial desse nosso curso, o Factor Investing, beleza? E aí, no final das contas, você teria a possibilidade de fazer isso pelo regime de caixa, que é entender que entrou 500 nesse caixa e aí ficou 9.500 de contas a receber. Só que isso não acontece de maneira equivalente no regime de competência e no regime de caixa, né? O regime de competência, eu vou receber toda aquela receita, mas o caixa não vai entrar. Um exemplo prático também, falando de novo da Vale, é o seguinte: quando a Vale decide fazer um acordo com as vítimas de Brumadinho,
ela tem um efeito de competência ali, ou seja, aquilo desce de uma vez só. Só que ela vai pagando aquelas indenizações aos poucos. E aí a gente tem um descasamento entre o regime de competência e o regime de caixa, que você tem que se atentar para isso, porque muitas vezes a empresa ela está tendo lucro, mas ela tem uma constrição de caixa, que isso pode botar ela em maus lençóis, tá? Quando você entende essa dinâmica, você fica mais tranquilo com alguns acontecimentos e fica mais temeroso com outros acontecimentos. Por isso que é tão importante a gente entender aí os princípios. E para finalizar, gente, a gente vai falar do princípio da prudência, que é o quê? Eu vou maximizar os meus passivos e vou minimizar o valor dos meus ativos, para que eu parta de uma conta onde eu não estou superestimando nada, eu estou sendo muito conservador. Por isso é o princípio da prudência, onde eu vou ser prudente na hora de avaliar os meus ativos e vou ser prudente na hora de reconhecer os meus passivos. Então, se eu tiver uma coisa assim confusa, que eu não sei se ela um direito meu, se ele vale 10 ou 12, eu vou botar 10. Mas se eu estou devendo alguma coisa, um processo trabalhista, e esse processo eu não sei se ele vai me custar 15 ou 20, eu vou botar que ele vai custar 20. Por quê? Porque aí eu estou maximizando os meus passivos e estou minimizando os meus ativos, deixando aquelas informações muito fiéis ao que realmente eu tenho de saldo, tá? Então, a partir do momento que a gente entendeu essas dinâmicas dos princípios de contabilidade, vamos trabalhar aqui com um balanço na vida real. Então, eu vou pegar aqui um demonstrativo financeiro, vou abrir aqui para vocês agora, tá? Vamos pegar uma empresa qualquer, vamos falar falar aqui da Sabesp mesmo, tá aqui na frente, tá? Vamos falar da Sabesp, e aí eu vou organizar essas informações do mesmo jeito que eu posso mandar para vocês, beleza? Vamos fechar aqui, ó. Eu quero tudo no primeiro trimestre do ano fiscal, tá? Por quê? Porque a gente tem todas essas informações já disponíveis e a gente pode botar aqui, como se fosse 12 meses, o ano acabando, no primeiro mês, no primeiro trimestre, que é o trimestre de março, tá? Essas informações aqui mais antigas, a gente tem elas disponíveis, mas a gente não precisa ficar trabalhando nelas o tempo todo, tá? Eu vou congelar esse painel aqui. Tá. Então, gente, aquilo tudo que a gente viu, tanto no Instagram quanto ali nos princípios, é o seguinte. A gente tem de um lado os ativos, né? E aí a gente tem aqui a continuação, os passivos. Normalmente a gente costuma dividir isso dessa maneira aqui. E eu vou entrar no site da Sabesp para vocês verem como é que a gente acha essas informações na prática, tá? Sabesp. Vamos ver aqui, ó. Ah, não, vou entrar na comunidade do Facebook, não. Vou entrar na Sabesp. Tá, produtos, investidores. Aqui, entrei em investidores. E aí a gente vê aqui as informações, tá? Financeiras, indicadores financeiros, informes de governança, informações aos acionistas, empréstimos e financiamentos. A gente tem todas essas informações aqui, ó. Aqui, vamos abrir, submetidas à CVM. Demonstrações financeiras de 2019. A gente entra aqui, ó, balanço das demonstrações financeiras, demonstrações de resultado. Então, ó, a gente acabou de abrir a informação trimestral da empresa e é aqui que aparecem as mesmas informações. Aí você compara de um exercício para o outro. A gente está falando aqui do exercício findo em dezembro de 2018, comparando com o exercício findo aí no dia 31 de março de 2019. As informações a gente consegue encontrar aqui, ó, não tem mistério nenhum, não é para ter medo disso, a gente está aqui para isso. E no curso de Factor Investing a gente vai trabalhar sobre essas informações também. Mas já que eu já mostrei para vocês onde que a gente arranja isso, vou voltar lá na planilha do Excel.
é desse software aqui, Economática, que eu passo as informações semanais para o grupo de mentorados, para os alunos do Close Friends, para os alunos do Segredos de Família e para a comunidade de investimentos do Tiuli, tá? A gente passa as informações semanais para os alunos. Se você fizer parte do curso de Factor Investing, você vai participar do recebimento dessas informações, né? Então aqui vamos primeiro achar o que é relevante. A gente tem o ativo total aqui da Sabesp em 43 bilhões. Aí a gente tem o ativo circulante, que é uma subconta do mesmo lado aí, tá? A gente tem aí um ativo circulante de 4 bilhões e 927. E aqui a gente tem qual é o caixa da empresa. A gente muito fácil achar isso. E aí a gente começa a encontrar as outras contas. Olha aqui, ó, contas a receber. São direitos que a empresa tem para receber dos seus clientes que não estão inadimplentes aí há muito tempo, né? A gente tem aqui, a gente abre essa conta de cliente. Se a gente somar isso aqui, essas duas contas é igual a essa aqui, então ele vai criando subcontas. A gente tem aqui também o estoque, nada mais justo. A gente vê que uma empresa aí de concessão ela tem pouco estoque. Isso aqui deve ser basicamente material de obra ou coisas aí que ela se renova automaticamente ou com uma frequência muito rápida, tá? Aqui a gente tem o realizável a longo prazo, que já são direitos que você consegue transformar em dinheiro em mais de 12 meses, tá? Por isso que a gente chama de realizável a longo prazo. E aí a gente também tem contas a receber. Eu vou começar a botar tudo amarelo só para a gente chamar a atenção aqui do que a gente acha importante, tá? Aqui, ó, outros ativos não relacionados à venda. E a gente tem aqui, ó, outros. Essa é importante, porque aqui que está o grosso dos ativos da Sabesp. A gente tem investimentos, que a gente consegue identificar aqui muito facilmente. A gente tem um imobilizado aqui, ó, também relevante, 279 milhões de reais. E aqui ele separa o que está em operação e imobilizações em curso. Atualmente não tem nada segregando essas duas contas. Aqui a gente tem intangíveis líquidos. E aqui que está os direitos de concessão, tá? Então a gente entende que é daqui que vem aqui os contratos de concessão da empresa, nos intangíveis líquidos, beleza? E aí quando a gente vai para a parte do passivo, a gente encontra aqui também as obrigações da empresa, passivo circulante de 4 bilhões 874. Lembra que o ativo circulante é 4 bilhões 927, então a empresa ela tem um capital de giro positivo. Se você não sabe o que é capital de giro, isso já é um assunto mais avançado que a gente vai trabalhar no curso, tá? A gente tem aqui também as obrigações sociais e trabalhistas, somando 510 milhões. A gente tem fornecedores da empresa que a gente acha que também não é balanço patrimonial. A gente tem impostos a pagar. E aí, empréstimos de curto prazo. Também é outra conta importante, porque a empresa ela tem vencimentos de 1 bilhão 488 vencendo aí no curto prazo. É importante gerenciar e você consegue encontrar essas informações ao longo do tempo e vendo como esses empréstimos vão vencendo, tá? Aqui a gente tem dividendos a pagar aos acionistas. Lembra que eu falei de obrigações? Lucro é uma obrigação, aqui é um compromisso que ela tem com os acionistas de pagar 673 milhões de reais em dividendos. E aí a gente vai para o passivo não circulante, deixa eu ver, aqui tem outros, né? E aí a gente vai falar amanhã como fazer a análise disso, mas aqui a gente tem o passivo não circulante, que é o quê? A gente tem o ativo total, que é igual ao passivo total, e aí você subtrai o passivo circulante, subtrai o patrimônio líquido, e aí o que sobra é o passivo não circulante. Aqui é onde a empresa carrega o seu endividamento de mais longo prazo, 10 bilhões 692, será que isso é preocupante ou não? A gente tem que saber fazendo as análises horizontal e vertical, entender o que custa essa dívida, qual é a geração de caixa da empresa, tá?
A gente também aqui tem outras informações como obrigações, outras obrigações de longo prazo, e aqui tem muito de imposto, tem provisões de longo prazo, tem outras contas. A gente precisa abrir realmente o. A gente precisa abrir realmente esse valor lá nas notas explicativas para entender por que esse valor chegou a 8 bilhões 886, é a somatória de vários valores, e finalmente a gente chega aqui no patrimônio líquido consolidado da empresa de 20 bilhões 198. Quando a gente compara com esse endividamento, a gente vê que a coisa não é tão perigosa, a empresa tem um patrimônio muito grande, e aí aqui a gente já chega na receita, que a gente já ouviu falar, no lucro bruto também, no EBIT, que são outras informações bem importantes para a gente entender a dinâmica da empresa, de geração de caixa, de geração de resultados, tá? Aqui a gente tem um lucro operacional de operações continuadas de 2 bilhões 901 milhões, ou seja, bem robusto aí o resultado da empresa. Se a gente pegar aí em relação a um patrimônio de 20 bilhões, fazendo uma conta de padeiro, a gente está com 15% de retorno, é maravilhoso. E aqui a gente tem o fluxo de caixa das operações, que a gente entende aí da onde que vieram os resultados da empresa, né? A gente tem a depreciação aqui da empresa também, 1 bilhão 475, isso faz parte da geração de caixa, que a gente não contabiliza aí na hora de ver o lucro líquido, tá? Porque é um benefício que a empresa recebe de investir, porque ela consegue diminuir o lucro líquido. A gente tem aqui compra de ativos, redução de duplicatas, tudo isso a gente vai entender quando a gente realmente fizer o módulo básico aí de contabilidade, como analisar balanços. Isso tudo vai ter no curso Factor Investing. Espero que vocês, vamos botar aqui, informações financeiras, tá? Informações financeiras. Tudo isso a gente vai ter no curso de Factor Investing. Então, para vocês que não conheciam aí sobre contabilidade básica, a gente já deu um overview. No curso, você vai ter o WhatsApp para falar comigo, você vai ter acesso para me perguntar qualquer tipo de dúvida, tá? Você vai ter também direito a acesso à comunidade de investimentos do Tiuli no Facebook, que você vai ter direito a perguntar também lá quantas vezes você quiser. Eu vou botar todos os conteúdos que eu faço lá na comunidade arquivados, então você vai ter acesso a mais de 500 vídeos. Você vai ter o Close Friends também, que são conteúdos exclusivos que eu faço no Instagram. É a pitadinha, a cereja do bolo que eu faço ali para a galera, né? Com informações que eu acredito que sejam mais relevantes. Então, não vai ter como você não me achar. E eu vou te achar também, porque eu quero que você evolua, que você tenha uma transformação, que você seja capaz de investir por conta própria, sem depender de casa de research, sem depender de gestor de fundo para você ter que pagar taxa de administração. Então, o curso ele é bem completo, ele vai no teu ritmo, ele tem acesso vitalício, então você não precisa correr, você não precisa acelerar o passo porque a turma está indo num outro ritmo, cada um vai ter o seu ritmo. Eu acho que essa é a grande vantagem de você estudar um curso online, você respeita o teu ritmo, vê quantas aulas você precisar para entender um assunto, tá? Então, deixa aí o teu comentário, deixa o teu feedback, deixa aí algumas dúvidas que você possa ter ficado desse conteúdo. Basicamente, a gente veio aqui para explicar os princípios da contabilidade, mostrar aí quais são as subcontas e contas do balanço patrimonial. A gente já viu um pouco sobre DRE ontem, tá? A gente viu aqui um pouco de fluxo de caixa também. Então, esse conhecimento e muito mais é o que você vai encontrar no curso de Factor Investing do Tiuli, que abre no dia 11 de agosto. Nesse domingo, às 9 horas, eu vou fazer uma live onde eu vou realmente trazer mais conteúdo, vou mostrar a carteira que a gente vai fazer no dia 12 de agosto, na segunda-feira, da live do milhão, onde eu vou comprar R$ 1 milhão em ações, tá? E vocês vão ver na prática como que eu vou fazer isso.
Então, é só o começo. Espero aí que vocês realmente façam parte dessa família. Eu não sei quando que a gente vai abrir outro curso nessas condições de novo. Espero aí que você não perca essa oportunidade, até porque as vagas são limitadas. Estava esquecendo disso. A gente já captou até agora 7 mil e-mails, a gente já teve 2.500 e-mails com dupla confirmação, mas só que a gente só tem 750 vagas, tá? Então, não dá mole, não perde essa oportunidade, porque eu realmente, eu acredito de verdade que essa é uma grande oportunidade de você investir em você mesmo para que você aprenda a dominar os mercados com um investidor profissional que nem eu, com mais de 15 anos de experiência na bolsa, 20 anos de investimentos. O investidor profissional, para quem não sabe, é aquele que tem mais de 10 milhões de reais na corretora. Eu faço parte desse grupo, né? É daí que vem a minha autoridade prática e muita estudo teórico também. A gente vai mostrar tanto os dois lados do mercado, as partes teóricas e as partes práticas. Então é imperdível, gente. Fico por aqui, beijo grande e é só começo, tá?